Êxodo capítulo 12, versículo 5. Quem achou diz amém. Amém. Com esse amém aí eu vou ler aqui, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, igreja? Amém. Queridos, é muito interessante nós falarmos aqui sobre esse texto, que esse texto fala da Páscoa, a Páscoa dos judeus, quando o Senhor liberta o povo do cativeiro, o cativeiro que eles estavam vivendo ali debaixo do jugo do Egito, dos egípcios. Mas é interessante nós pensarmos, irmãos, que para chegar até aqui, para chegar até esse momento, Deus teve que executar um projeto de juízo na terra. Deus teve que enviar 10 pragas sobre o Egito. E essa história das 10 pragas, ela é tão famosa que virou filme já em Hollywood. Já foram feitos vários filmes sobre as 10 pragas. Faz tempo que eu não vejo um filme desse, né? Porque os tempos são diferentes. E hoje, irmãos, eu vejo assim, eu não sei, eu sou da década de 70 e a gente já viu muita coisa. Quando ia chegando essa época do ano, as emissoras de televisão passavam muitos filmes bíblicos. Quantos lembram disso? Era diferente, né, irmãos? Parece que tudo era trabalhado para que esse momento do ano as pessoas realmente estivessem com a sua mente mais voltadas para o verdadeiro significado do Natal. Que Natal não é Papai Noel, Natal não é árvore enfeitada com bolinhas, Natal não é guirlanda, Natal é o nascimento do Filho de Deus na terra. Natal é Deus enviando Jesus para salvar a humanidade dos seus pecados. E aí, irmãos, eu lembro que passavam muitos desses filmes, inclusive esse filme das 10 pragas. E isso era muito bom, porque nós, quando crianças, nós guardamos na memória aquilo que a gente recebe. Por isso que é muito importante nós hoje, adultos, pais e avós, termos o cuidado de sabermos com que estamos alimentando a mente e o coração dos nossos filhos. Eu me lembro dos filmes, irmãos, eu me lembro dessas histórias, e isso marcou a minha vida como criança, e isso me ajudou, irmãos, a entender Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, o querer de Deus. E nós hoje, irmãos, no mundo moderno de hoje, parece que tudo que está relacionado à Bíblia foi cortado, foi tirado de lado, mas nós temos a palavra e podemos abrir e contemplar as grandezas de Deus quando nós abrimos essa palavra. O Senhor, irmãos, Ele enviou 10 pragas sobre o Egito, porque, irmãos, o povo egípcio vivia fundamentado num sistema politeísta de culto. Eles adoravam várias divindades, e em função
vamos dizer assim, dessa adoração pagã, de deuses pagãos e falsos, o Egito foi mergulhado num mundo de perversidade, de maldade e de iniquidade, ao ponto dos egípcios muitas vezes sacrificarem suas criancinhas inocentes, para satisfazer, vamos dizer assim, aquele culto de fé e de adoração pagã àqueles deuses. E Deus, irmãos, vendo tudo aquilo, o coração de Deus se entristecia ao ver crianças que nem sabiam o que estava acontecendo, sendo oferecidas ali como oferta a um Deus falso, que na realidade era um demônio, uma entidade maligna que estava ali, recebendo aquela oferta, que era a morte de uma criança. O coração de Deus se entristecia com essa situação, e mais, o coração de Deus se entristecia porque Ele viu o povo dele lá, Ele viu o povo dele participando de todas essas situações, e vendo que toda aquela perversidade, toda aquela maldade, toda aquela iniquidade que estava no coração dos egípcios, já estava passando para o coração do seu povo, já estava contaminando a mente, o coração, a vida do povo de Deus. Porque, irmãos, não adianta a gente dizer que a gente não se deixa influenciar. Infelizmente, irmãos, somos influenciáveis. Infelizmente, o mundo, ele exerce influência sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e o povo estava sendo influenciado. E quando Deus viu a iniquidade, essa palavra é muito forte, a iniquidade, o pecado, a perversidade, entrando, querendo dominar o coração do seu povo, e levar o seu povo para longe da presença dele, irmãos, Deus começou a agir. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus não vai te perder para a iniquidade. Deus não aceita te perder para o pecado. Deus não aceita que a iniquidade prevaleça na sua vida. Quando Ele vê que o pecado, a iniquidade, a maldade está entrando no teu coração, está começando a te corromper, está começando a te tirar da presença dEle, Deus começa a agir para quebrar essas situações na sua vida e na minha vida. E muitas vezes Deus age de forma dura, às vezes Deus age de forma vamos dizer assim, irmãos, impactante, como foi o caso das 10 pragas. E a intenção de Deus era mostrar ali para os egípcios que eles pegaram o que não é Deus e colocaram no lugar de Deus. Pegaram coisas criadas, animais, elementos da natureza, e deles fizeram um Deus para eles adorarem, e colocaram essas coisas no lugar do Deus verdadeiro. Então, quando Deus diz aqui, e Ele fala aqui com o seu povo: e em todos os deuses do Egito farei juízos, Ele estava falando exatamente sobre esta ação dele. Porque, irmãos, Ele começa a mandar as pragas, e todas elas tinham um objetivo: humilhar e desqualificar os deuses que haviam no Egito. Por exemplo, Deus transformou as águas em sangue, foi a primeira praga, para humilhar e desqualificar a deusa Abre, que era considerada a deusa do rio Nilo. E aí Deus, ao mandar essa praga, Ele começa a mostrar que quem tem o controle sobre as águas não é essa deusa, é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Segundo, Ele infestou o Egito de rãs, para, irmãos, humilhar e também, irmãos, afrontar a deusa Hequete, que era uma deusa que eles tinham no Egito, com um corpo de mulher e uma cabeça de rã. E os egípcios adoravam aquela deusa como uma deusa da fertilidade. E Deus infesta o Egito de rãs, para mostrar que quem controla a natureza, os animais, é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Deus também infestou o Egito de piolhos, e os egípcios ficaram, irmãos, coçando a cabeça durante vários dias, porque havia um Deus chamado Deus Tote, que era o Deus da sabedoria. E quando o Senhor enviou, irmãos, os piolhos ali, Deus também abateu esse Deus que era considerado Deus da sabedoria. Deus infestou, irmãos, o Egito de moscas, para humilhar o Deus Baal, que era o Deus das moscas. Deus infestou também, irmãos, o Egito de peste sobre o gado. Havia um Deus chamado Mênfis, ou Apis, que era em forma, ele tinha, vamos dizer assim, a imagem de um boi, e ele era adorado como o Deus da pecuária no Egito. E Deus manda uma praga sobre o gado do povo egípcio, para mostrar que Ele é Deus, que dá saúde e que tira a saúde, e nenhum Deus pode fazer isso a não ser Ele. Deus também mandou feridas sobre os egípcios, para afrontar a magia.
a macumbaria, a bruxaria dos magos do Egito, para mostrar que Ele é o único que tem poder de curar as feridas, e que nenhuma magia, bruxaria, encantamento tem poder quando Ele está operando, quando Ele está agindo. Deus também mandou saraivadas de pedras, irmãos, sobre a terra, para envergonhar e humilhar o deus Íris, a deusa Íris e o deus Osíris, que eram tidos pelos egípcios como os deuses que controlavam os elementos dos céus. E Deus mandou também a praga de gafanhotos para envergonhar o deus Shu. E Deus, na 9ª praga, ele escureceu o sol, porque, irmãos, o maior deus do Egito era o deus Ra, era adorado como o sol era um deus para os egípcios, e Deus escureceu o sol para mostrar que o sol nada mais é do que um elemento criado por Ele. Ele escurece e Ele faz ele brilhar na hora em que Ele quiser, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus. E Deus começa mostrando: tudo isso que vocês estão adorando é falso, tudo isso que vocês estão adorando não pode ser considerado um Deus. Eu sou o único Deus. Porém, irmãos, Deus mandou a última praga. A última praga era a morte dos primogênitos. Essa última praga, ela tinha o objetivo, irmãos, de abater a divindade humana. O faraó, ele era considerado um Deus, o homem na posição de Deus, o homem como Deus de toda a terra, o homem se sentindo poderoso, o homem se sentindo um Deus. E naquele momento, irmãos, Deus, ele se propõe a mandar essa última praga, que seria a morte de todos os primogênitos dos egípcios, mas Ele cria uma saída de vida e de vitória para o seu povo, baseada no Cordeiro. A Bíblia diz que o Senhor, Ele manda o seu povo, irmãos, matar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, e com o sangue eles teriam que pegar o sangue daquele animalzinho, passar nas vergas das portas, e quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, aonde ele olhasse e visse o sangue, ali ele não entraria. E mais, a orientação também foi a seguinte: vocês terão que comer, se alimentar do cordeiro com ervas amargas, colocar sapatos nos pés, cajado na mão, e comer apressadamente, porque vocês não vão ficar aqui, eu vou levá-los para um lugar diferente. Irmãos, algumas mensagens que esse texto nos traz. Primeiro, por trás de situações aparentemente ruins e negativas, existe um Deus bom trabalhando para abençoar o seu povo. Amém? Vou repetir: por trás de situações aparentemente ruins e negativas, porque quando a gente pensa em peste, quando a gente pensa em praga, quando a gente pensa em doença, a gente pensa logo em algo ruim e negativo. Mas tudo aquilo que estava acontecendo ali, estava acontecendo a serviço dos propósitos e dos desígnios do coração de Deus. Era algo aparentemente ruim? Era, mas havia um Deus bom trabalhando para exaltar o seu nome e abençoar o seu povo na terra. Alguns dias atrás tivemos pandemia, e ainda estamos na pandemia. Sim ou não, irmãos? É ruim? Foi ruim? Está sendo ruim? Aparentemente sim. Mas eu quero dizer para você, querido, pior que a pandemia, pior do que todo o malefício que a pandemia possa trazer sobre a vida humana, é a pandemia do pecado, é a pandemia da iniquidade, é o pecado crescendo e se expandindo no coração das pessoas. E muitas vezes, irmãos, Deus precisa dar um break na terra, para que as pessoas parem para pensar na sua vida, para que as pessoas parem para pensar nos seus passos, nos seus caminhos, no seu caminhar, na direção para a qual estão caminhando. Irmãos, muitas vezes Deus precisa trazer algo forte, algo que impacte, algo que mexa com a vida das pessoas de uma maneira drástica, para que Ele possa dizer: eu ainda estou no trono, eu ainda sou Deus, eu ainda estou reinando. Porque, irmãos,
o pecado tem se alastrado. A Covid-19, ela mata o corpo, mas o pecado mata a alma. O pecado mata a alma das pessoas. E Deus, irmãos, lá no Egito, Ele quis o quê? Abater a arrogância, a altivez, a autossuficiência que estava no coração dos homens, para mostrar que Ele é Deus, e que aquele que o obedece, aquele que se curva diante dele, esse recebe livramento, esse recebe a bênção. Mas aqueles que o afrontam, aqueles que insistem em ir contra a sua vontade, infelizmente sofrerão as consequências disso. Irmãos, os tempos estão mudados. A gente vê, irmãos, vamos dizer assim, basta a gente analisar como que as chuvas estão acontecendo, como as situações estão se manifestando, até os fenômenos climáticos estão diferentes de como eram antigamente. Eu vejo que a cada instante Deus está dizendo: eu estou aqui, busque-me, ouça-me, reveja os seus caminhos, busque-me, reveja os seus caminhos, eu estou aqui, estou chamando a sua atenção para mim. Às vezes Deus está dizendo: eu estou chamando a sua atenção para mim, se volte para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos. É o que está lá no livro do profeta Isaías. Irmãos, para onde nós temos olhado, para onde está a nossa atenção nesse tempo? Aonde o nosso coração está se apoiando nesse tempo? Irmãos, nós precisamos entender que assim como Deus estava controlando as pragas do Egito, todas as pragas que estão acontecendo hoje estão sob o controle das mãos de Deus. Ai, pastor, mas pode ter sido criado em laboratório, pode ter... Irmãos, o homem pode fazer o que ele quiser, o homem pode tentar o que ele quiser, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Deus é Deus, homem é homem. Irmãos, enquanto nós estamos indo com a farinha, Deus já fez o bolo e já trouxe ele pronto para nós. Deus sabe tudo antecipadamente. Nós temos que entender, irmãos, que por trás de situações aparentemente difíceis, Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam, para aqueles que confiam nele, para aqueles que têm coragem de ter uma aliança com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus olha para você como alguém que pode ter uma aliança com ele, amém? Deus olha para você nessa noite como alguém que pode vencer num tempo de pragas, que pode vencer num tempo de dificuldades, que pode vencer num ambiente de lutas, de morte, de destruição. Porque toda morte e destruição que aconteceu no Egito, irmãos, de certa forma abalava o coração de todo mundo, mas o povo de Deus estava guardado. Eu quero dizer para você, querido, você não será poupado de passar pelo ambiente da prova. Você não será poupado de passar pelo ambiente onde o espírito da morte está agindo. Porém, você vai passar por todas essas situações debaixo de um cuidado especial de Deus sobre a sua vida. Deus não disse para mim e para você que Ele ia criar um mundo separado para nós e para os incrédulos. Não, o meu povo eu vou deixar aqui, só vai cair pedra aqui, aqui só vai cair chuva. Não, irmãos, a Bíblia diz que o mesmo céu que faz chover, Ele faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, nós compartilhamos o mesmo ambiente, só que Deus, Ele tem um cuidado especial para com a tua vida. Então eu quero dizer para você, não fique preocupado, não fique desesperado, porque as coisas aparentemente estão se formando como um cenário negativo em torno da sua vida. O cenário pode ser negativo, mas nesse cenário existe um Deus Todo-Poderoso ao teu lado para te dar a vitória. Ele caminha com você, Ele está com você, Ele está preparando algo tremendo para te entregar, mas você não pode desistir, você não pode agir como um egípcio, você tem que agir como um crente, você não pode agir como alguém que está comprometido com o mundo, você tem que agir como alguém que está comprometido com o Senhor. Segundo, irmãos, o Senhor, Ele tem vida e vitória
para mim e para você, debaixo do sacrifício do Cordeiro. Amém? O Senhor tem vida e vitória para você, debaixo do sacrifício do Cordeiro. A palavra de Deus diz que todos que se colocaram debaixo do sacrifício daquele Cordeiro, que se colocaram debaixo do sangue do Cordeiro, eles estavam protegidos. Irmãos, aquele sangue era a proteção do povo. Irmãos, quando o anjo da morte passou, ele olhou para o sangue e respeitou o sangue. Falou: não posso tocar, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso agir, eu não posso matar ninguém aqui, eu não posso destruir ninguém aqui. Por quê? Porque aqui está marcado pelo sangue. Eu quero dizer para você, querido, quando o inimigo vem contra a sua vida, ele olha e ele vê o que? O sangue. E não é o sangue de um animalzinho que foi morto lá no Velho Testamento, não é o sangue de um bode, não é o sangue de um cordeiro, é o sangue do Filho de Deus. A aliança que foi feita lá atrás com Moisés era uma aliança imperfeita, baseada no sangue de um animalzinho que circunstancialmente morreu, e para aquele momento houve um livramento, mas todo ano aquele animalzinho tinha que morrer, todo ano aquele sangue tinha que ser derramado, porque era uma aliança que tinha que ser renovada. Ela era imperfeita, porque, irmãos, porque os animais que morriam tinham que morrer novamente, e assim o Senhor foi fiel em cumprir com a sua palavra na vida do seu povo, mesmo diante de uma aliança imperfeita. Agora eu e você não estamos debaixo de uma aliança em que um animalzinho precisa morrer todo ano. Nós estamos debaixo de uma aliança perfeita, porque quem morreu, morreu uma vez só para todo sempre. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele derramou o seu sangue para que você pudesse ter vida, vida com abundância, para que você pudesse viver nesse mundo sem medo da morte, sem medo do espírito da morte. O que vier contra você baterá contra o sangue. Você é alguém que está marcado pelo sangue. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. A ceia fala do sangue. O sangue que foi vertido para o perdão dos nossos pecados. O sangue que foi vertido para que nós pudéssemos ter vitória sobre a morte. Não somente sobre a morte física, mas sim sobre a morte eterna. Porque fisicamente nós podemos morrer, mas eternamente nós estamos vivos para o Senhor. Você pode passar pela experiência da morte física, mas você não entrará na morte eterna, porque o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Então eu quero dizer para você nessa noite: tem vida e vitória para você debaixo do sacrifício de Jesus. Quem está debaixo do sacrifício aí? Então celebre, você é vitorioso, não porque você tem méritos, não porque você fez por merecer, mas porque você se colocou debaixo dos méritos de Jesus. Você se colocou debaixo dos méritos daquele que venceu por você, daquele que veio a essa terra, daquele que derramou o seu sangue por você na cruz do Calvário. E ele disse que ele não somente veio para morrer e ressuscitar, mas ele veio para estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco sempre. Deus conosco na hora da bonança, Deus conosco na hora da dificuldade. Deus conosco na hora em que nós estamos com dinheiro no bolso, Deus conosco na hora em que o nosso bolso está vazio. Deus conosco na hora em que nós estamos cheios de saúde, mas Deus conosco na hora em que nós estamos hospitalizados, sem saúde, passando pela enfermidade, passando pela doença. Ele é Deus conosco. Deus conosco quando todos estão nos aplaudindo, quando todos estão nos elogiando, mas também Ele é Deus conosco quando está todo mundo nos criticando, nos apunhalando pelas costas, nos traindo, falando mal da vida da gente. Ele continua sendo Deus conosco. Então eu quero dizer para você nessa noite: Deus é com você em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça e creia, porque debaixo do sacrifício tem vitória para a tua vida. Terceiro lugar, Deus tem vitória e vida para você à medida que você se alimenta do Cordeiro. Uma coisa é você se colocar debaixo do sacrifício do Cordeiro,
A outra é você se alimentar do Cordeiro. Eu quero dizer para você nessa noite, querida, nós não fomos apenas salvos da morte para usufruirmos e desfrutarmos a salvação. Nós somos salvos também para termos um relacionamento com o Senhor que nos salvou. A Bíblia diz que nós temos que nos alimentar do Cordeiro. Como eles se alimentavam do Cordeiro, nós também temos que nos alimentar de Jesus. E quem se alimenta de Jesus se enche da graça de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Fala para o seu irmão aí, quem se alimenta de Jesus se enche da graça. E uma pessoa cheia da graça é uma pessoa que não vive julgando, criticando, se achando maior ou melhor do que os outros. Por quê? Porque a graça faz a gente ver que nós todos somos iguais. Porque a graça, ela tira de nós toda e qualquer situação de apego ao mérito. Porque a gente reconhece que a nossa salvação não foi por mérito, foi por graça. Então aquela pessoa que vai entrar no céu comigo, e ela vai entrar comigo lá da mesma forma que eu, pela graça de Deus. Não importa se ela errou assim ou se eu errei assado, se ela errou mais ou se ela errou menos, todos nós estamos debaixo da graça. Então quem se enche da graça de Deus se torna mais tolerante. Amém, igreja? Quem se enche da graça de Deus se torna mais compreensivo nos seus relacionamentos. Quem se enche da graça de Deus se esvazia de si mesmo, se esvazia do seu ego, se esvazia do seu eu, porque a graça, ela vem para mostrar, irmãos, que o amor verdadeiramente deve prevalecer na nossa vida, porque graça é manifestação pura de amor, amor que não olha para o mérito, mas para a necessidade de quem precisa ser amado. Quando Jesus morreu por nós, Ele não olhou para o nosso mérito, Ele olhou para as nossas necessidades. Então quando você se enche de graça, você aprende a agir assim. Você não está preocupado se o outro merece ou não merece, você está preocupado em fazer alguma coisa para suprir a necessidade do outro, porque graça te faz ser empático, te faz ter empatia, faz você se colocar no lugar do outro. A exemplo do que aconteceu com aquele homem que caiu no meio do caminho, ele foi assaltado, ele foi ferido e deixado no meio do caminho pelos salteadores. E aí quando passa o sacerdote e o levita e vão embora, passa depois o samaritano. Sim ou não, irmãos? O que o samaritano faz? Ajuda, se coloca no lugar do outro. Ele não tinha cargo religioso, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, mas ele tinha empatia. Muitas vezes, irmãos, a empatia, ela fala mais da nossa espiritualidade do que os nossos cargos religiosos. Sim ou não, irmãos? Um levita e um sacerdote eram pessoas respeitadíssimas na sociedade da época, mas aqueles cargos de sacerdote, aquele cargo de levita, de nada serviu para aquele que estava caído. Mas o samaritano, que era uma pessoa desprezada, que era uma pessoa mal vista pelos judeus, porque os judeus detestavam o samaritano, e Jesus ele usa de propósito essa parábola, exemplificando com um samaritano, para mostrar que a pessoa mais desprezível aos nossos olhos pode ser aquela que Deus vai usar para fazer a diferença. Amém, igreja? Jesus usa o exemplo do samaritano porque ele estava falando com judeus, com escribas, com religiosos que detestavam os samaritanos. E naquele momento Jesus mostra que cargos, posições religiosas sem amor, sem um coração cheio da graça de Deus, de nada serve. Que adianta eu bater no peito e dizer: eu sou um pastor, mas eu não tenho graça, eu não tenho misericórdia, eu não tenho empatia para com aquele que sofre? Que adianta você bater no peito e dizer: eu sou cristão da Igreja Batista em Itatiaia, aí tem alguém caído perto de você e você passa de largo e vai embora? O que adiantou essa atitude? Irmãos,
O mundo precisa de graça. E eu quero dizer para você, a graça que o mundo precisa está em você. A graça que o mundo precisa está em você. Está em você, Davi. Está em você, Carlinhos. Está em você, Luana. A graça que o mundo precisa está em você, Mateus. Você pode ser um bombeiro cheio de graça. Além de você fazer o seu trabalho, você pode ir além, demonstrando graça para com aqueles que você vai ajudar na sua profissão. Adalto, o mundo precisa de graça, e Deus colocou muita graça na sua vida quando Ele te salvou. Então nós, nos alimentando de Jesus, quando a gente se alimenta de Jesus, a gente se enche da graça de Deus. E aí o que acontece? A gente é ferido, mas não fere ninguém. A gente é magoado, mas a gente libera perdão. Amém, igreja? Porque graça é isso. A gente é esquecido, mas a gente não esquece. A gente muitas vezes é deixado de lado, mas não deixa ninguém de lado. Por quê? Porque a graça de Deus nos faz sermos diferentes. Quem se alimenta do Cordeiro se enche de graça. Quem se alimenta do Cordeiro se enche da santidade do Cordeiro. Amém, igreja? Fala para o seu irmão aí, quem se alimenta de Jesus se enche de santidade. Jesus disse assim: Pai, eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Jesus tinha um compromisso com a santidade. Ele se santificava pelos seus discípulos, porque, irmãos, ele entendia que a santidade é algo que faz a diferença na vida daquele que serve a Deus. Não se pode servir a Deus sem viver em santidade, porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não está fora de moda, irmãos. A santidade, irmãos, não perdeu a sua vigência. A santidade não perdeu o seu poder. Nós precisamos continuar buscando a santidade na nossa vida todos os dias. Ser santo é ter a consciência de que você é separado do mundo, para viver uma vida diferente que agrada o coração de Deus. Separados, santo significa separado. É como se Deus te separasse do mundo e dissesse: esse é meu, Ele vai me glorificar, Ele vai me servir. Todo mal que está aqui, tudo aquilo que é pecaminoso, não faz mais parte da vida dele, porque ele está separado. Você foi separado por Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele andava com pecadores, mas ele não andava no pecado. Jesus, ele andou com pecadores, mas ele não andava no pecado. Você, querido que está aqui, foi chamado para fazer o mesmo, porque não tem como você deixar de estar com os pecadores, senão seria necessário tirar você do mundo. E não há nada de errado em você estar em ter relação com os pecadores. O que você não pode é permitir que o pecado que está neles entre na sua vida. Então Jesus, ele glorificou a Deus, porque ele andava em santidade. E se você se alimenta de Cristo, a santidade de Cristo, a santidade de Deus começa a se manifestar também na sua vida. Você começa a desejar o que Deus deseja. Você começa a querer se apartar daquilo que não agrada ao coração de Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais a gente deseja agradar a Deus, agradar o coração de Deus. Isaías, eu falei isso aqui no culto de sexta-feira. Isaías, irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, ele vai e entra no templo. E aí o que acontece ali? Ele diz que os seus olhos contemplaram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono de glória. Haviam serafins voando sobre ele, seres celestiais com 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não declararam:
amor, amor, amor. Mas pastor, Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus também é santidade. E naquele momento a santidade de Deus precisava ser evidenciada aos olhos de Isaías, porque a nação precisava voltar-se para o Senhor em santidade. Porque quando o povo, irmãos, afrouxa as rédeas da sua vida espiritual, quando o povo, irmãos, começa a levar Deus na brincadeira, quando o povo começa a se afastar dos caminhos de Deus, Deus se revela como Deus santo, porque é na santidade de Deus que Ele conserta a nossa vida. Amém? É na santidade dele que nós somos consertados, porque à medida que você se enche da palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, a santidade de Deus começa a te incomodar, a consertar o que está errado. Você começa a olhar para dentro de você e falar: opa, peraí, esse sentimento não está certo, essa postura não está certa. Você começa a alinhar os seus caminhos, e você começa a caminhar na direção que Deus quer. Então, se alimentar de Jesus é se encher da santidade que nele está. Amém? Se alimentar de Jesus é se encher do poder de Deus. Quem quer ser cheio do poder de Deus aí? Quando Jesus passou nessa terra, irmãos, pessoas foram curadas, aleijados andavam, cegos viam, por onde ele passava havia um rebuliço, pessoas atravessavam grandes distâncias só para poder estar perto de Jesus. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre ele, porque o poder de Deus estava nele. Irmãos, o poder de Deus estava assim, fluindo na vida de Jesus, em todas as suas atitudes. Jesus, ele não tinha dinheiro, ele não tinha fama, ele não tinha uma casa bonita, um palácio, mas ele tinha uma vida cheia do poder de Deus. Ele tinha uma vida cheia do poder de Deus. Eu quero dizer para você, querido, uma vida cheia do poder de Deus faz mais diferença na terra, na vida das pessoas, do que uma vida cheia de dinheiro. Porque tem coisas que o dinheiro não vai conseguir te devolver ou te trazer, mas o poder de Deus vai. Alguns dias atrás morreu aquela cantora Marília Mendonça, que teve a oportunidade de estar na igreja louvando ao Senhor, mas o dinheiro, a fama, o desejo de ter mais, levou o coração dela a cantar coisas que não agradavam o coração de Deus. E com todo o seu dinheiro, o seu avião caiu, e a sua vida se abreviou. Michael Schumacher, heptacampeão mundial, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Irmãos, o que ele não daria para que ele simplesmente pudesse andar novamente, para que ele novamente pudesse se levantar do leito onde ele se encontra? O dinheiro, todo o dinheiro que ele conquistou, não deu a ele essa condição. Agora, onde o dinheiro não pode, o poder de Deus pode. Aonde o dinheiro não alcança, o poder de Deus alcança. Pessoas que poderiam estar aí numa situação semelhante, se levantaram porque confiaram no poder de Deus, se levantaram porque acreditaram que Deus é poderoso para fazer. Quando você se alimenta de Jesus, você se enche do poder de Deus, e é esse poder que te dá a condição de vencer as lutas, que te dá a condição de enfrentar os desafios desse tempo. É esse poder que te dá a condição de levar cura, milagre por onde você passa. É esse poder que mantém você animado em tempos de desânimo, em tempo em que as pessoas estão desanimadas, em tempo em que as pessoas estão quase entregando os pontos, mas porque você está cheio do poder de Deus, ao invés de você desanimar, ao invés de você desencorajar, você encoraja, você levanta os caídos, você dá força a quem não tem força. Por quê? Porque existe um poder na sua vida, é o poder de Deus. O poder de Deus. Então, quando você se alimenta do Cordeiro, você se alimenta daquilo que está nele. E eu quero dizer para você, querido, alimentar-se de Jesus é alimentar-se de uma vida cheia do poder de Deus.
porque Deus tem poder. Então eu quero dizer para você nessa noite, nós vamos nos alimentar do Cordeiro, sim ou não, irmãos? Não vamos tomar a ceia, não vamos tomar do cálice, não vamos comer do pão. Por isso que Deus falou muito no meu coração nessa palavra: fala para o meu povo que hoje é tempo de se alimentar de mim. Alimente-se do Cordeiro. Você vai se alimentar simbolicamente do corpo e do sangue de Jesus, mas todos os dias, quando você pega a palavra, quando você lê a palavra, quando você pratica a palavra, você está se alimentando espiritualmente de Jesus. Você está se enchendo de Jesus. Nós precisamos ser cheios da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da santidade de Deus nesse mundo, irmãos, que está se perdendo a passos largos para o pecado, para a iniquidade. Quando o Rodrigo abriu o culto aqui, ele falou da China, do que está acontecendo lá, da perseguição hoje descarada à igreja, descarada aos cristãos, desse grupo vamos dizer assim, dos pseudo-socialistas, comunistas, daqueles que querem conduzir, vamos dizer assim, a humanidade hoje a um sistema sem Deus, a um sistema de vida, a um sistema comportamental, onde Deus não tem mais espaço para agir, não tem mais espaço para influenciar as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos pensar muito com o que nós estamos nos alimentando nesse tempo. Se você se alimenta de Deus, você será conduzido para uma vida de santidade, uma vida de poder, uma vida de amor, uma vida de integridade na palavra. Mas se você se alimenta do mundo, você vai começar a caminhar na direção que o mundo está apontando para você. E hoje o mundo está corrompido, os valores do mundo estão extremamente corrompidos como nunca antes. Hoje, irmãos, de forma descarada, as pessoas se levantam contra a igreja, se levantam contra pastores dentro das igrejas. Por quê? Porque o mundo não aceita mais os valores que nós pregamos como os valores da nossa vida em Cristo. O mundo não aceita, e nós temos que nos levantar firmemente para defender esses valores, irmãos, porque se nós não defendemos esses valores, daqui a pouco, como o Rodrigo falou, não vai mais poder se falar de pecado dentro da igreja, porque a psicologia moderna já diz isso, que não existe erro, existe apenas uma diferença de opinião. O que é certo para um não é certo para o outro, é apenas uma maneira diferente de vermos as mesmas coisas. É assim que a psicologia moderna diz. Daqui a pouco não existe mais erro, não existe mais pecado, e as pessoas não vão mais acreditar, ou não vão permitir que a gente fale de pecado. Só que o pecado existe, e a única coisa que purifica o ser humano do pecado é o sangue de Jesus, e nós precisamos dizer isso com autoridade. Então, você muitas vezes é o conteúdo que você carrega. Qual é o conteúdo que tem realmente prevalecido no seu coração? Qual é o conteúdo com o qual você tem enchido a sua mente, a sua vida, para caminhar nesse mundo, nesse tempo? Tenha cuidado com a situação com a qual você perde muitas vezes tempo, dedicando ali a sua atenção, emprestando os seus olhos, seus ouvidos, sua mente, porque nós somos influenciados por aquilo que nós recebemos. Eu digo assim, irmão, se você ficar assistindo a Rede Globo uma semana, 1 hora por dia, jornalismo, programa de auditório, você vai começar a pensar que o Lula é o cara mais honesto do mundo, que o Bolsonaro é o Satanás vestido de gente, e que você nasceu no corpo errado e precisa fazer urgentemente uma cirurgia de mudança de sexo. Por quê? Porque são esses os temas que a Rede Globo aborda. São esses os temas que são trazidos para as pessoas se encherem a sua mente, encher a sua cabeça, encher o seu coração. Então nós precisamos parar para pensar: quanto de palavra
tem no nosso coração e quanto de ideologia mundana tem no nosso coração também. Isso aparece em que momento? No momento das lutas, no momento em que você precisa se posicionar a favor ou contra uma situação de pecado. Isso aparece, isso vai aparecer. Em algum momento vai aparecer qual é o conteúdo que está dentro do seu coração. Alimente-se do Cordeiro, alimente-se de Jesus, porque é Ele que vai te sustentar até o fim da sua caminhada, é Ele que vai te respaldar diante do Pai, é Ele que vai te dar a condição de herdar a vida eterna. Amém? Encerro dizendo o que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, o que ele diz? Eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então nessa noite, pense: você está confessando a Jesus ou você está negando a Jesus? Você está confessando a Jesus na sua vida, pelos compromissos que você tem assumido com Ele, pela maneira como você tem se portado diante das ideologias do mundo, ou você tem negado a Jesus para ficar bem com as pessoas, para ficar bem com a opinião pública, para ficar bem com o politicamente correto? Como que você tem agido? Ou você nega, ou você confessa a Jesus. E isso não é só de boca, isso são as nossas atitudes. Amém, igreja? Quem quer se alimentar do Cordeiro aí? Fique em pé nesse momento.